Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 15 de janeiro de 2021, 17 horas e 30 minutos, horário de Manaus, Brasil. E hoje eu quero falar sobre, nessa reflexão, eu quero falar na questão dos livramentos que Deus nos dá, né? A sua cobertura espiritual sobre nossas vidas, a sua mão poderosa nos sustentando. E o primeiro livramento que eu quero falar é relacionado à questão da minha vida. A minha mãe sempre falava a questão dos livramentos que Deus deu na minha vida. E eu considero isso, que Deus já cuidava de mim, mesmo da barriga da minha mãe, Deus sempre cuidou de mim. Eu ainda não tinha me decidido para Cristo, já estava no ventre da minha mãe. Mas mesmo no ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito comigo. E minha mãe fala que eu era gêmeo. E no dia do meu nascimento, o meu irmão morreu e eu já nasci na questão pelos pés, né? E Deus me deu o livramento, porque se eu tivesse abrido os braços na hora do nascimento, com certeza eu tinha morrido e minha mãe também tinha morrido. Então Deus, ele fez um milagre lá de eu descer mesmo pelos pés, mas com as mãos juntas nas laterais, e nasci. Mas meu irmão nasceu, mas depois morreu. Esse foi o primeiro livramento que Deus me deu. E a situação que nós estamos passando aqui em Manaus, nesse campo missionário aqui, é mais ou menos semelhante à questão do dia que eu nasci. Por quê? Porque aqui nós estamos entre a vida e a morte. Porque o vírus está aí nas ruas, né? O vírus está aí na rua, Manaus está assim meio, está um caos, né? Está assim um pouco fora do controle, onde o povo não vigiaram, o pessoal achava que estava tudo certinho, já tomando seus banhos de cachoeira, né? Já fazendo as suas festinhas, já fazendo os seus afazeres normal, mas foi pego de surpresa por essa segunda onda. E essa segunda onda já veio de uma tal forma forte que até a questão do oxigênio nos hospitais faltou. E aí foi um caos geral, porque a pessoa que está com um sintoma do coronavírus, a primeira coisa é falta de ar. A pessoa está com falta de ar e tem que ter oxigênio para poder bombar a água para a pessoa não morrer. E aí, então você já pensou a situação? E nós aqui no setor do Alvorada, eu estou no campo do setor do Alvorada 2 aqui em Manaus, Amazonas. Olha a situação, né? Você com uma família exposto dentro de uma situação dessa, aonde nós não podemos exercer a função de questão de trabalhar, porque eu trabalho na questão de serviços gráficos, é comércio, e o governador decretou que tudo fechasse, só ficasse o serviço de delivery, né? Mal, o resto, tudo fechado. Fechou as fronteiras, fechou tudo. E aí a gente tem que sobreviver dentro de uma situação dessa, dentro de Manaus. Mas Deus tem nos dado livramento, porque eu venci 10 meses de coronavírus aqui. 10 meses. Eu passei esses 10 meses fazendo a reforma da obra missionária, que é essa que você está vendo no vídeo aqui, que nem terminei a reforma ainda. Nem terminei porque o dinheiro acabou, o recurso acabou. E eu tenho que fazer essa inauguração até o mês 3, tenho que fazer. E eu estou esperando um grande milagre de Deus. Um grande milagre de Deus, porque a questão que do mês 3 eu creio que já a vacina já veio para todo mundo, e aí eu vou conseguir fazer essa inauguração. Mas até lá tem muita coisa para nós enfrentarmos aqui, porque aqui nós estamos entre a vida e a morte, no sentido aqui, porque o vírus anda aí ao redor. Aqui onde eu moro aqui, mesmo essa semana morreu uns 3, foi 4.
tudo vizinho aqui. Né? Morreu um ali, morreu outro ali, tudo vizinho. E nós no meio desse tiroteio todo, no meio dessa situação toda. E Deus nos dando livramento. Não porque nós somos melhor do que as pessoas que estão ao nosso redor, não. Mas é por causa do compromisso que nós temos com o Senhor e o Senhor tem conosco. Porque vir para a obra missionária no campo de Manaus, olha, eu te falo a verdade, o cara tem que ser macho, viu? O cara tem que ser muito bom, tem que ter muita unção, tem que ter certeza mesmo que Deus está com a pessoa, não a pessoa em desespero numa situação dessa aqui em Manaus. Porque já passamos por um momento tão difícil. Agora, nós que entra o ano, outra situação de novo, a segunda onda. Então, eu creio que Deus é um Deus poderoso, da mesma forma que Deus me deu o livramento lá no nascimento da minha mãe, é o mesmo Deus que está me dando o livramento hoje. E a gente olhando para a história da Bíblia, quantos homens de Deus não deu o livramento? Né? Vamos olhar aí para a situação de Pedro ali, quando Pedro desafiou o mar, desafiou a andar por cima do mar, né? Desafiou a lei da física, aonde Jesus vinha caminhando por cima do mar, e Pedro disse: se és tu, me manda ir por cima do mar, porque Pedro estava chamando Jesus de fantasma. Você é um fantasma? Ele disse: não, sou eu. Então, se é você, me manda ir por cima do mar. E diz a Bíblia que Pedro começou a caminhar por cima do mar. Enquanto Pedro estava com o seu olhar fitado em Jesus, no seu olhar lá em Jesus, ele não afundou. Mas a partir do momento que ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a ter medo, a ter pavor. E aí diz a Bíblia que Pedro começou a afundar. E aí Deus veio e deu grande livramento a Pedro. Olha, não é diferente hoje. Nós estamos vivendo um momento mais ou menos semelhante a isso aí. O mar simboliza toda essa confusão que está acontecendo. O mar de tanta interpretação, o mar de tantas perguntas, o mar de tantos comentários, o mar de tantas críticas também, o mar de tanta confusão voltada a esse coronavírus, o mar voltada à questão da vacina aí, qual é a vacina certa, que não é, vai tomar, não vai tomar, vai morrer ou vai ficar vivo. Olha, o mar da falta de ar, o mar da falta de oxigênio, e a gente ter que caminhar por cima dessa situação até chegar a Jesus e não afundar. O cara tem que ser muito bom. Então aqui em Manaus está mais ou menos isso aí. É como que você está, é como Pedro andando por cima do mar. Tem que olhar para Jesus e não duvidar que é Jesus ou não. Porque se você está olhando para o Senhor e duvidar que o Senhor não é Jesus, que você não está fazendo a coisa correta, pois vai afundar mesmo, afunda mesmo. Não tem jeito, vai para a sepultura. Então aqui o negócio aqui é ter certeza que Deus está com a pessoa. É ter certeza que Deus está dando o livramento. O livramento é para a pessoa não ser contaminada. Mesmo usando os EPIs, máscara, o álcool, o gel, as proteções ideais, mas mesmo assim as pessoas correm risco de ser contaminado. Então aí entra o sobrenatural de Deus na coisa. Entra o sobrenatural de Deus. Você viu aí que eu te contei um exemplo relacionado ao primeiro livramento que eu tive, relacionado à questão do sobrenatural. Que se eu não morri no meu nascimento, nasci pelos pés, Deus cuidou de mim, cuidou da minha mãe, estou hoje de pé, porque Deus tinha um compromisso comigo. Isso há 48 anos atrás. Hoje eu tenho 49, vou fazer 49. Olha a situação. E nós hoje enfrentando outra batalha semelhante ao dia do meu nascimento. Então eu estou tranquilo porque Deus está conosco aqui em Manaus. Está ali, eu estou também colado em Deus, todo dia orando de manhã, a parte da manhã estou orando, 6 horas da manhã estou orando, meio-dia estou orando, de tarde estou orando, toda hora estou orando. É conectar 100%. Nessas horas, rapaz, você fica crente. Se o cara não é crente, ele fica crente. Fica um missionário coladinho, porque o negócio, você vê a morte ali, ó, de perto. Então não tem como, meu filho, você ficar vacilando no campo missionário assim, não. Então fazer missão, meu filho, por isso que muitos não querem fazer missão, não querem ir para o campo.
Mas quando nós temos uma chamada, nós não podemos fugir dessa chamada. Por mais que o campo seja espinhoso, por mais que a situação seja complicada, nós temos que ficar de pé, crendo no livramento do Senhor, né? Mesmo aqueles que já fizeram a obra missionária, que muitos morreram no campo, mas não deixaram de exercer a sua fé. Aqui nós estamos no campo fazendo a obra missionária, mas nós temos certeza que Deus vai nos dar o livramento até o final. Porque diz a Bíblia que o nosso Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então é o mesmo Deus que cuidou de mim no princípio aqui, é o mesmo Deus que vai cuidar de mim lá no final da trajetória minha nessa questão da obra missionária aqui em Manaus. Então não é fácil, meu filho, não é fácil. E você que está ouvindo essa reflexão, olha, se você quiser abençoar a questão daqui do pastor Écio, porque estou na obra missionária, aqui a falta de condição financeira está complicada, até dinheiro está curto, está tudo curto. E aí a gente precisa de ajuda no campo missionário. E aí, se você tiver condição de abençoar aqui a pessoa do pastor Écio, eu recebo, né? Recebo, porque essa reforma que eu estou fazendo aqui é uma reforma que eu tenho que terminar ela, ou com coronavírus ou sem coronavírus, ou dentro dessa situação que você está vendo complicada, mas eu tenho que terminar essa reforma. Tenho que terminar essa reforma. E aí eu estou precisando de fio elétrico, né? O fio de 2,5, fio de 4 milímetros e fio de 6 milímetros. Se você puder me abençoar, é só você entrar em contato comigo. O DDD aqui é 92 982 775659 para quem é fora de Manaus. Para quem está fora de Manaus e quer entrar em contato comigo e quer me abençoar, 92 982 775659. Esse é o número do meu zap. É só entrar em contato comigo e aí você me abençoar para que eu possa terminar esta reforma missionária aqui, e no mês 3, mês de março, com certeza eu vim fazer essa inauguração aqui, dependendo do que está acontecendo não, porque até lá eu creio que todos nós já passamos por a vacina e aí a vida está normal e Deus nos deu o livramento necessário. Então esse foi o primeiro livramento. O segundo livramento que o Senhor me deu foi engasgado, quando eu tinha nessa faixa mais ou menos nessa faixa de 8 anos, foi quase uma coisa consecutiva assim, 8 anos, 5 anos, foi nessa faixa assim. Minha mãe conta que eu engasguei com um prego ripal, um prego grande, e Deus me deu, outra vez Deus me deu um livramento ali. E ali, os meus avós, pela ignorância no mato ali, naquele setor ali que chama Pau d'Arco do Canto, né? A gente morava nós morávamos no Canto e meus avós moravam no Pau d'Arco. Era distância muito longe daqui para chegar até lá. E aí alguém foi até lá dar o recado aos meus avós que o seu neto estava engasgado. E lá, na ignorância deles, da forma em que eles falavam com Deus, comunicavam com Deus, fizeram as suas rezas, as suas orações, a maneira ignorante, e fizeram uma promessa lá, uma santa chamada Aparecida. E aí Deus me deu o livramento. Não sei como que Deus me deu, não foi, eu creio que não foi por intermédio de santa, né, mas foi por intermédio da fé ignorante dos meus avós, porque não tinha outra fé, era aquilo mesmo e apelou para aquilo. Não tinha outro recurso, e tinha era aquilo que eles aprenderam. E o que foi o que eles usaram em direção ao céu. Eu sei que Deus me deu o livramento. Depois vai lá, minha mãe me leva lá na tal de Aparecida, lá na guia, lá em Floriana, Piauí, para pagar essa promessa. Quando nós chegamos lá para pagar essa promessa, tinha que fazer um juramento tal dessa santa, tem que falar umas palavras lá. Pois quando eu chego perante aquele altar daquela santa, que vira para frente, vamos lá, vamos falar as palavras lá, entregando a promessa do livramento. Aquela santa virou as costas para mim, literalmente. A santa virou as costas para mim. Quando a santa virou as costas para mim, a minha mãe e meu pai disse: bicho, o meu filho não vai durar um ano, porque nunca vi uma coisa dessa aqui. Quando o santo rejeita a promessa, a pessoa morre. Olha aí que não é.
a santa virou, não foi ninguém que foi lá e virou, ela estava dentro de uma coluna dentro colado, e ela virou as costas para mim. Hoje eu entendo por que aquela santa virou as costas para mim. Porque diz a Bíblia que por trás das imagens de escultura, por trás dessas imagens, existe espírito maligno que atua relacionado à questão dessas imagens, que as pessoas adoram essas imagens. Então ele virou as costas porque ele já sabia que eu pertencia ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele demônio já sabia que eu era uma pessoa separada para Jesus. Era uma pessoa que hoje ia ser um grande missionário, né? E já olharam e viram, mas isso aí não pertence a gente, isso aí é do homem lá de cima, que ele fala assim. Segundo livramento. E aí se passaram anos, até hoje nunca morri. E eu creio que foi Deus que me deu o livramento, não foi nada da santa. A santa virou as costas para mim e os meus avós e meus pais ficaram esperando um ano para me morrer, e não morri. E hoje eu entendo por que aconteceu aquele fato. Justamente porque eu já estava separado para servir ao Senhor no campo missionário. Isso foi o segundo livramento. O terceiro livramento, diz a minha mãe, que eu estava pegando água no poço, lá no interior, chama poço. Aí você tem que ir lá puxar a água no carretel. Bota a lata e vai lá e puxa a água no carretel. E eu fui, minha mãe nem viu que eu fui para esse negócio desse poço pegar água lá. E aí eu vou e jogo essa lata lá para puxar essa água. Eu sei que quando eu fui puxar a lata da água, a água era mais pesada do que mim, ó, desceu. E eu ia descendo junto com a corda. A mamãe chegou na hora que só pegou na gola da minha camisa e sustentou. Terceiro livramento aí. Um poço de 150 metros de profundidade. Deus me deu o terceiro livramento. Você vê como o diabo sempre faz de tudo para tirar a vida daqueles que têm chamada missionária, daqueles que querem falar o Evangelho, que quer pregar o Evangelho. Você tem que se preparar, porque mesmo que você se entenda como gente, o diabo já começa a agir contra a sua vida, porque quando bate o olho, o diabo sabe. Ele não é onisciente, mas ele olha para a pessoa e sabe que aquela pessoa é separada. Terceiro livramento. Quarto livramento. Eu fui pegar água no açude, isso foi lá no Podárco do Canto. Tudo naquele setor lá do Podárco do Canto, lá no Piauí. Quem estiver vendo esse vídeo aqui e for lá do Piauí, for desse setor lá, o Elias Braz conhece, né? O povo lá conhece aquelas bandas ali, tudo conhece o que eu estou falando aqui, do açude lá, do Podárco do Canto. Então eu fui lá pegar a água com a cabaçazinha. Acho que eu tinha essa faixa mais ou menos de 10 anos, por aí. E eu fui encher a cabaça. E a cabaça deu aquele impulso para cima da minha mão, soltou e saiu em cima da água, flutuando. E eu pá junto para pegar a cabaça. Eu não sabia nadar, a água me puxou para dentro, né? E o titizé, o meu tizé, chegou mesmo na hora que a água já estava acabando de cobrir só a coquinha da minha cabeça. Quarto livramento. Ele chegou lá, usou meu tio e me resgatou de dentro daquela açude. Não, hoje eu não estava contando história. 4 livramentos já. O quinto livramento. Eu fui pegar água na Cacimba, lá, e lá no Nordeste tem aqueles furacão, tem aqueles redemoinhos. Tem os redemoinhos que são mansos, mas quando vem aqueles redemoinhos de verão, rapaz, é de quebrar tudo. E aí tem uma lenda que diz que quando o redemoinho vem e você fica assoviando para ele e fica gritando, ele vai tomando uma proporção. Eu não sei se é lenda, mas aconteceu. Aí naquela época tinha 2 adolescentes junto comigo pegando a água. Eu também era adolescente, meus 13 anos, por aí assim. E aí me lembro que um dos meninos chamava Deda, né? Filho da Osana. Quem estiver ouvindo, de repente pode ser até o Deda que pode estar ouvindo esse coisa. Eu sei que tinha um outro irmão que era mais velho. Eu me lembro do Deda. E aí eles dois começaram a gritar, sabia da lenda, começaram a gritar, começaram a assoviar, e o redemoinho começou a tomar aquela proporção de tal forma que o bicho aumentou mesmo. E ali não era lenda porque eu vi com meus olhos. Olha, aquele redemoinho tomou uma proporção que nem ele, nem aqueles meninos não esperavam aquilo ali.
né? Ele ouvia falar que aquilo ali era se suviar por redemoinho, ele crescia, eles fizeram. E aí eu agarrei na pedra da cacimba, eu vou ficar aqui. Só que o redemoinho veio de lá para cá, quebrando pau, quebrando madeira, quebrando tudo, levantando folha no ar. E aí eu não tive a fé de ficar sustentado na pedra. Vou e corro com a lata d'água na cabeça. E lá no Nordeste a gente pega a água e bota a lata d'água na cabeça e sai. E saí com essa lata d'água na cabeça, o redemoinho pegou, me levantou do chão e me levou rodeando, dentro de pau, dentro de garrancho, dentro de folha. E meus avós, lá do outro lado, viu a situação de, ixi, de novo o nosso neto, né? A vovó Antônia, que hoje já é falecida, e o Vicentinho, que também já é falecido. Então minha vovó Antônia e meu avô Vicente. De novo, mulher, olha o nosso neto lá, vamos fazer alguma coisa. E aí na ignorância de novo deles, eles começaram a clamar um tal de que eles ficam pai não sei o que. Foi lá uns dizeres que eles começaram a falar lá. Não sei o que cruz, não sei o que cruz, não sei o que cruz, eu não sei o que cruz, pai não sei de cruz, pai não sei de cruz, é mais ou menos um ditado assim. Pai de cruz, é assim, um dizer que eles falam. E aí o redemoinho começou a baixar a proporção e eles começaram a falar aquelas palavras, e aí o redemoinho me soltou, me vomitou, jogou lá no chão, só o pacote. Mas também passei aí uns 15 dias com os olhos que não abriam, os olhos fechou tudo, quase morro. Deus me deu aí o quinto livramento aí. Olha, se eu vou contar de livramento que Deus já me deu, então por isso que eu estou aqui te contando os livramentos que já me deu, que Deus me deu, e a situação que estou aqui no setor de Manaus, esperando outro livramento poderoso do Senhor, que pela fé o Senhor já me livrou dessa situação aqui dentro de Manaus, e eu vou fazer essa inauguração desse ministério e vou continuar pregando o Evangelho para as pessoas amazonenses aqui nesse lugar. Então não é fácil, vem as tempestades, meu filho, vem os obstáculos, para ver se a gente fica firme mesmo. E um dos obstáculos maiores que nós estamos passando nessa vida, nesse momento, não só eu, mas todo, no sentido universal, é esse tal do coronavírus. Só que aqui em Manaus está um lugar que está mais pior de todos. Nenhum outro lugar dentro do nosso Brasil está pior igual Manaus. Manaus está uma das cidades piores do mundo em questão relacionada à questão do coronavírus. Então, estou aqui pela misericórdia, vou vencer porque Jesus está comigo, Deus está comigo, e vou chegar ao final dessa trajetória aqui, fazer a inauguração desse ministério e continuar fazendo o que eu vim fazer aqui em Manaus. Vim de Brasília, 25 anos morando em Brasília, hoje estou com 6 anos aqui em Manaus, fazendo a obra missionária. E eu creio que Deus vai me dar a vitória. Então, você que está ouvindo essa reflexão, tome posse e venha fazer com que as coisas dê tudo certo na sua vida. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.